Como vocês sabem, a Rede Liberdade é um espaço virtual suprapartidário de encontros e debates de militantes e ativistas de esquerda. E hoje nós teremos o prazer de receber o Perli Cipriano. O Perli, ele nasceu em Minas Gerais, né, mineiro, mas é um cidadão capixaba, é também brasiliense, porque teve muito tempo em Brasília, é graduado em odontologia, em gestão de direitos humanos, foi preso político e tem toda uma história de luta e resistência. Então, Perli, boa tarde, é um prazer estar aqui com você, viu? É uma honra para nós da Rede Liberdade poder recebê-lo. Queria também acrescentar que o Perli exerceu vários cargos públicos, ele foi vereador de Vitória, foi deputado estadual do Espírito Santo, já foi subsecretário de Direitos Humanos no governo Lula, né, e foi também do governo Renato Casagrande, no Espírito Santo, é escritor, né, tem alguns livros, é pai, e é um ativista dos direitos humanos, é uma pessoa que tem toda uma história de luta, né? Então, hoje, Perli, a gente queria falar um pouco dessa sua militância política, né? Desses anos todos, você, salvo engano, tinha 20 anos do golpe militar, e é importante que hoje a gente faça um link com o que está havendo hoje. Como é para você, Perli, reviver essas suas memórias? Alexandrina, está ouvindo direitinho? Olha, Alexandrina, é uma alegria imensa falar do passado. O ser humano ele é feito de muitas pessoas, de muitos momentos, de muitas circunstâncias. Então, quando ele lembra do seu passado, ele lembra das outras pessoas e lembra da sua trajetória. Eu comecei minha militância, Alexandrina, em 1960, quando eu vim para Vitória. Vitória é uma cidade pequena, tinha 60 mil habitantes, e entrei no PCB, fiz no movimento estudantil, participei da luta das reformas de base, estive no período na posse do Jango, depois da renúncia do Jânio, depois do plebiscito que tirou o parlamentarismo de ficção e elegeu e garantiu ao Jango a posse efetiva, e também das reformas de base. E vivi no dia do golpe também, participei desde o primeiro dia do golpe, eu participei como estudante, aí dia de cabeça raspada, fui para a rua fazer protesto contra o golpe militar. E assim fiquei 21 anos na oposição à ditadura militar. Fui preso várias vezes, fui preso em 65, em 66, 67, em 70, em 81 e 82. Mas, de qualquer maneira, sempre com alegria, com disposição. A luta é muito longa. A gente tem que ter consciência de que não é amanhã que nós vamos conseguir a vitória. Nós temos que fazer a nossa parte. Aí, Alexandre, então eu me sinto um ser humano realizado. Não tenho muitas vitórias, mas participei de muitas lutas. Desde 63, eu me considero um homem... Desde 60, eu me considero um homem de esquerda. Eu ando até meio torto do lado da esquerda, porque acompanhei a luta da emancipação dos países da África, da Ásia, acompanhei a guerra do Vietnã, acompanhei o enfrentamento à ditadura 21 anos e participei, inclusive, do governo do Lula. Então, portanto, eu sou um homem de esquerda e me sinto realizado sem arrependimentos. Tá, Alexandrina? Perli, como é importante, né, esse resgate do passado, eu acho muito importante, aquela história, né, conhecer para não esquecer. E esse resgate do passado nos faz também entender o presente. Né? Eu nasci em 65, na ditadura, e eu achava, né, estudando, conhecendo a história do nosso país, eu achava que eu ia nascer, ia viver e até morrer num período democrático. E a gente sabe, né, que a ditadura ela causou danos irreversíveis. Sabe do sofrimento? Você é uma pessoa admirável que conseguiu passar por todo esse sofrimento sem perder a ternura, né, com leveza.
com empatia, e a gente sabe de todo esse sofrimento, não só dos presos políticos, mas inclusive dos familiares. Nós sabemos, né, que a tortura, muitos tiveram a tortura física, mas a tortura psicológica também foi muito grande. E os familiares dos presos políticos sofreram essa tortura. Então, Perli, eu sempre acreditei que viveria nesse período democrático. Hoje estou com 55 anos e estou muito, muito, muito preocupada com os rumos que o nosso país está levando, né? Esse momento atual, um momento adoecedor. Então, é muito importante essa conversa. Eu acho, queria parabenizá-lo pela sua iniciativa de ter, inclusive, o site, né? Tem o seu site, que até eu gostaria que a gente colocasse aí para as pessoas poderem acessar o seu site, que tem o compromisso com as memórias, porque as memórias são importantes. E eu queria que você falasse um pouco da Comissão da Verdade, da importância em participar dessa comissão e os frutos da Comissão da Verdade. Alexandrina, o ser humano, para combater a ditadura, ele precisa conhecer a sua memória. O resgate da memória é uma forma de combater as ditaduras. Nós vivemos 21 anos de ditadura, foi uma coisa trágica nesse país, trágica. Embora hoje nós estamos vivendo um período mais trágico do que aquele, do ponto de vista de tentar fazer as pessoas esquecerem o seu passado. As comissões da verdade, eu estive na primeira, quando a presidenta Dilma, instaurou a Comissão Nacional da Verdade. Lá estiveram todos os presidentes, lá esteve Lula, Fernando Henrique, Collor, Sarney, enfim. Lá nós estivemos e a Dilma era a presidenta. Foi uma coisa muito importante. Ela avançou, ela não avançou tudo o que precisava, mas avançou muito. E revelou fatos que muitas pessoas querem esquecer. E a Dilma e o Lula são muito odiados, não só pelo que fizeram, mas também pelo que revelaram. Quando estabeleceu uma comissão dessa, que mostra período de perseguição, tortura, morte, desaparecimento, que os militares, que a ditadura teve responsabilidade direta, e que mostra que o Geisel, Costa e Silva, Médici, Geisel e João Figueiredo tiveram compromisso com a ditadura, compromisso com a violência, com a tortura, com as mortes, com o desaparecimento. Quando revela isso, mostra que são crimes que não se prescrevem. Então, portanto, mais cedo ou mais tarde, o Brasil terá que prestar perante o mundo esclarecimento sobre essas mortes, esses desaparecimentos e as torturas praticadas por esse período de ditadura. Isso, os militares de direita não vão perdoar jamais. A Dilma poderia ter feito montões de coisa, o Lula montões de coisa, mas o fato de revelar e dizer que os seus heróis são torturadores, são criminosos e que não serão perdoados jamais, isso assusta eles muito. Vocês imaginam, nós temos um presidente que vai, no dia da cassação, do impeachment da Dilma, exalta o Ustra, um coronel responsável pela morte de uma quantidade imensa de pessoas. Ele exalta o ditador, exalta o Ustra, defende a tortura e é um presidente. E muita gente votou nele. Esqueceram. A gente não pode esquecer isso. Então, eu acho que é uma coisa muito complicada. É necessário que a gente revele todos esses fatos de como se deu. O Espírito Santo tem 6 desaparecidos políticos. Seus pais, suas mães, seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, nunca vão saber, quer dizer, nunca, até agora não conseguiram saber onde eles estão, seus corpos. Quer dizer, mas isso vale para o Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte, para vários estados, Pernambuco, as pessoas não sabem onde estão os seus desaparecidos. Então, nós precisamos revelar, resgatar quem foram os torturadores e, literalmente, julgar e condenar essas pessoas, respeitando as leis, as normas de defesa. Aqui no Espírito Santo, nós conseguimos que um delegado, Cláudio Guerra, eu conversei com ele, visitei ele ainda era preso, eu visitei ele, para ele revelar
E ele fez um depoimento fantástico, chama Memória de uma Guerra Suja, onde ele fala o papel dele junto com o Fleury, de prisões, de mortes, de desaparecimento, de cremações de corpos na usina de Cangaíba. Isso tudo são importantes, que a gente precisa revelar esses fatos. Um país não pode se sentir feliz e avançar se ele não conhece o seu passado, e principalmente se oculta o seu passado. Então, Alexandrina, é muito importante. Perli, e o que está nos preocupando é que essa história, né, esse tempo de ditadura, ele realmente não foi assimilado pela grande parte da população. Nós tivemos agora mesmo um deputado, né, que está preso porque ele está pedindo o retorno do AI-5. Além de falar contra o STF, ele também quer o retorno do AI-5. Então, a maioria das pessoas, eu acho que nisso nós fracassamos na história, porque as pessoas não têm noção do que era o AI-5. Então, aí é o problema. O que a gente vê, né, nós tivemos o período de ditadura do Estado Novo do Vargas, mas que garantia a cidadania, assim, direitos trabalhistas, algumas coisas para o povo, né? Aí veio a ditadura militar, que teve desenvolvimento econômico, mas que trucidou, né, a oposição, tirou os direitos políticos, né, acabou com os direitos políticos e foi também mais ou menos nos direitos civis. E agora veio, depois do golpe contra a presidenta Dilma, o que a gente percebe é que está sendo tudo destruído, né? Os direitos trabalhistas, os direitos civis, porque há uma campanha muito grande contra alguns direitos. Você vê como é que uma sociedade se indigna, fica fazendo campanha contra os direitos da união homoafetiva, né? A gente vê a reação, essa pauta moralista, né? Falso moralista. E agora, por último, esse presidente que nós temos agora, ele está, além dos direitos trabalhistas, de direitos civis, agora está com esses bolsonaristas pedindo, inclusive, o fim dos direitos políticos. Então, o que nos preocupa, Perli? É que a gente comece a esse tempo de obscuro, né, de obscuro, de perda de direitos. E você, mais do que ninguém, tem como nos contar o mal que isso, você, como pessoa que luta pelos direitos humanos, pelos ciganos, né, a população LGBT, pelas mulheres, também a luta das mulheres, eu queria um pouco que você enfatizasse essas pautas identitárias, qual a importância delas para a nossa sociedade, nosso povo. Né? Você imagina, esse deputado, que tem muitos músculos, mas o cérebro dele deve ser muito pequeno, ele pede o retorno do AI-5, defende a ditadura e tudo que havia de ruim. E quando ele é preso, a primeira coisa que ele recorre é dizer que ele tinha liberdade de expressão. Olha, exatamente o AI-5 é exatamente encerrar o direito de liberdade de expressão. Esse mesmo indivíduo que propõe retorno à ditadura, ele mesmo, quando está encurralado, porque não deu tudo certo como ele queria na pregação dele, ele foi preso, a primeira coisa que ele fala é minha liberdade de expressão. Olha, o AI-5 é exatamente o contrário da liberdade de expressão. Então, eu acho que nós precisamos trabalhar agora para assegurar os direitos que nós já conquistamos e ampliar. Nós estamos vivendo um período mais dramático do que no período da ditadura militar. Você imagina, nós temos um ministro das Relações Exteriores que ele é subordinado, ele é daquelas pessoas que iriam nos Estados Unidos beijar as botas do Trump. Quer dizer, ele não defende o Brasil. Nós temos um movimento na Fundação Palmares, em algumas fundações, pessoas, infelizmente, um negro que condena a luta dos negros. Mas nós temos na secretaria que deveria cuidar do meio ambiente, que defende a invasão da terra dos índios, dos quilombolas, da destruição, sem nenhum respeito às conquistas. Então, nós estamos vivendo um momento difícil,
difícil. E essas pessoas conseguiram trazer para apoio a eles os homofóbicos, os racistas, os machistas, os que condenam os estrangeiros, que condenam os idosos, enfim, essas pessoas eles retornaram, eles estavam, eu usaria uma expressão que eu não gosto muito, mas eles estavam nos armários. E em 64 eles não saíram. Em 64 falava mal da corrupção e dos comunistas. Mas agora não, todo mundo é comunista. Até o Biden já é um comunista, pelo que eu já vi. O Papa também já é um comunista. Então, eles acusam a todas as pessoas de comunistas ou de petistas. Você imagina o Supremo, que é constituído de homens e mulheres conservadoras, mas muito conservadoras, eles já são acusados de petistas. Então, eles atacam os petistas, o direito das mulheres, dos negros, dos idosos, das pessoas com deficiência e a população LGBT. São direitos e conquistas que nós estamos avançando no mundo. O Brasil tinha dado um grande salto, o Brasil já começava a ser uma referência no mundo na luta e na conquista de direitos. E de uma hora para outra, nós vemos os nossos dirigentes no Executivo, e lamentavelmente no Executivo, e lamentável também no Judiciário, porque o Judiciário também é cúmplice. Não tem nada que está acontecendo nesse Brasil de atraso, de repressão, que não tenha tido a benesse, a sacralização do Judiciário. O Judiciário esteve presente. Então, Alexandrina, eu acho que nós estamos vivendo um momento difícil, nós temos que superar esse momento, precisamos organizar a população, sindicato, associação, partido, igreja, a sociedade civil, para começar a se manifestar. Digamos, no 21 vai ter manifestação, no 27 vai ter. Como é que nós vamos fazer esse movimento, onde cada um de nós vai aportar um pouco da sua indignação, da sua vontade de mudar e da sua vontade de dizer: nós queremos liberdade, democracia nesse país. Não será fácil. Tem gente achando que é tudo simples. Não é simples, não é fácil, porque o judiciário é extremamente conservador, sempre foi, agora se revelou pior. O parlamento sempre foi muito conservador, mas agora está pior um pouco. E o executivo, que nós estamos aí, você imagina agora no Banco do Brasil, na Petrobras, a Petrobras, ela estabeleceu a regra do tempo do Temer e do Bolsonaro. E o preço do petróleo depende do dólar e depende do preço do petróleo a nível internacional. É claro, o dólar já de 2 e pouco já está em 5, subiu muito, 5, lá vai pancada, e o petróleo também. Então, a gasolina vai subir, o diesel vai subir. E aí eles vão mentir. Tem que mentir para dizer que, olha, a inflação está em 2%. Como é que você pode ter a inflação 2% com o petróleo nessa altura, o gás? Então, com essas questões, nós estamos vivendo uma farsa. E nós precisamos mobilizar a nossa população. Há muita gente que ainda se ilude, tem medo, uns se iludem porque tem medo, uns se iludem porque estão ignorando, e outros se iludem, infelizmente, porque por conveniência. Tá? Você precisa cobrar dos partidos políticos qual o posicionamento deles sobre os diferentes assuntos. Eles estão, quase todos eles, omissos. Trata de um tema específico, mas não trata de outro. Tá? Então, Alexandre, eu acho que agora nós temos que começar a mobilizar a nossa sociedade. Em cada ato, das mulheres, do negro, do idoso, da pessoa com deficiência, LGBT, a questão indígena, ambiental, todas elas, cabe a articulação e a mobilização das pessoas no seu dia a dia. E eu acho que é isso que nós temos que fazer. Sem isso, nós não sairemos do lugar. A gente pode ter ilusão, nós não podemos ter ilusão com o judiciário, nem podemos ter ilusão com o parlamento. Eles são frentes de atuação. No judiciário tem que utilizar o recurso jurídico, todos que for possível. No parlamento, todas as possibilidades. Mas se nós, Alexandre, não nos movimentarmos nas ruas, nos movimentos sociais, a gente não vai sair dessa situação que estamos vivendo. Perli, vou só ler aqui os comentários. A Manu botou: Perli, nosso querido, um enorme abraço a quem é minha referência de vida. Um abraço grande, meu querido. O César Rios, aqui do Ceará, como companheiro. Então, a expressão aí cearense, a Rocha ali. A Renata: nada mais indigno do que impedir que uma família enterre um parente.
O Alexandre Caetano botou Perli Cipriano é um ícone dos movimentos populares e da esquerda no Espírito Santo nos últimos 60 anos. Começou como militante do movimento secundarista em 1960. A companheira Ângelo Shoa, Perli, grande referência da luta popular. E a Mara George. Boa tarde, Perli, nosso exemplo. Perli, eu queria agora abordar um tema que foi, inclusive, o Adriano Ribeiro que colocou, que é o nosso companheiro aqui da Rede Liberdade. Ele diz que pergunto para você se há semelhanças entre os cristãos conservadores e falsos moralistas de 64 com os evangélicos de hoje, se esses são falsos moralistas que pois pregam a moral e os bons costumes para o próximo. No entanto, querem armas e respeitam a família só na estampa. Então, Perli, se em 1964 tinha a TFP e o movimento conservador católico, mas também tinha uma ala progressista muito forte, né, da Igreja Católica que enfrentava a ditadura. E hoje, Perli, eu te pergunto, os pentecostais das igrejas evangélicas, da Igreja Católica, e que tem pouco engajamento progressista nas religiões, quem são hoje? Nós tínhamos, na época da ditadura, nós tínhamos Dom Paulo Evaristo Arnes, nós tínhamos aqui do Ceará Dom Aloysio Loscheider, nós tínhamos Dom Helder Câmara lá no Pernambuco, e eu te pergunto, hoje nós temos um Papa Francisco, mas você tem algumas referências religiosas progressistas atual? Qual é esse papel dessa igreja moralista que a gente sabe que está mancomunada totalmente com esse governo genocida que nós temos hoje? O que você diz sobre isso, Perli? Alexandrina, todo moralista é um hipócrita. Todo moralista é uma pessoa que está num pântano de imoralidade, de irresponsabilidade e de insensibilidade para com os outros. Isso é uma experiência já muito antiga. Os que combatem a corrupção assim, com xingamentos, quase sempre estão envolvidos em corrupção até o fio da cabeça. Eu agradeço a Manu, que é uma querida amiga minha, vejo a Renata, o Alexandre Caetano, que é aqui do Espírito Santo, professor, jornalista, o César Riso. Eu quero agradecer a vocês. E essa luta é uma luta muito longa. Claro que a partir do golpe de 64, apareceram várias pessoas, a Igreja Católica, a OAB, a ABI, CNBB, apoiaram o golpe. E, em seguida, começaram, dentro deles, surgir dissidências e eles passaram a ser instrumentos na luta contra a ditadura. Então, eles apoiaram e foram. Então, esse é o elemento. Nas igrejas, tem uma parte das igrejas, eu não digo só igreja evangélica, católicas também, tá? Tem católico, um montão de católicos, judeus, muçulmanos, que assumiram o golpe. E nós precisamos não bater nessas pessoas, mas dizer para eles, veja onde a sua religião, a sua religiosidade está te levando. Para a tortura, para a mentira, para a calúnia, para a ditadura, para a falta de liberdade. Nós temos que trazer parte dessas pessoas. É claro que hoje nós não temos de imediato aquelas figuras que nós tivemos no passado, mas está surgindo no movimento das igrejas. Eu vejo evangélicos, muita gente já assumindo a nossa luta, a luta por liberdade, por democracia, democratização do país, mas evangélicos, espíritas, católicos, muçulmanos, judeus, tem muita gente que está se assumindo na luta. Quer dizer, está transformando a sua religiosidade, de fato, num compromisso com o próximo, ou com a próxima. Porque nós tivemos um período onde essas pessoas se beneficiaram e sempre buscaram ter privilégios, né? Nós estamos vendo, tem momentos que você liga a televisão e fica assustado. É só a religião da prosperidade. Ficar rico que é o ideal. Eu até brinco muito, falo assim, tem uma parte da Bíblia que fala, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ir para o reino do céu. Talvez se pregasse, isso ajudasse muito. Não estou dizendo que o rico não tem direito de ir para o céu, não. Ele vai para o céu se ele fizer seus méritos. O Arimateia parece que não era muito pobre. Mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, nós precisamos assumir,
que essas igrejas assumam compromisso com o povo, com os excluídos, para que eles saiam do seu cativeiro, né? O povo judeu saiu do Egito, levou 40 anos no deserto, 40 anos. Diz que em 40 dias, caminhando de lá para cá, em 40 dias você chegaria na Terra Prometida. E quando chegou perto da Terra Prometida, estava difícil para chegar lá. Então, eles passaram por muitas provações. Então, o ser humano está passando por provações. Mas a democracia é uma construção muito difícil, que as pessoas querem de um dia para a noite estar resolvido. Não é verdade. É preciso saber como é que a universidade está se democratizando, como é que o sistema prisional está se democratizando, como é que os sindicatos estão se democratizando, como é que os partidos políticos estão se democratizando. Porque não basta pedir democracia na sociedade. É preciso que as nossas entidades, as nossas instituições também sejam democráticas. Porque você imagina, uma pessoa autoritária num partido vai querer que a sociedade seja democrática? Então, eu acho que esse é um momento difícil que nós estamos vivendo, de enfrentamento, que além de enfrentar esse governo autoritário, antinacional e antipopular, nós estamos enfrentando também a pandemia. E as pandemias, as grandes crises, geram dois fenômenos. As pessoas revelam o que há de melhor na sua identidade, na sua luta, no seu sentimento, mas revelam também o que há de pior. Vocês já viram pessoas aplicando a vacina sem nenhum soro, para ganhar dinheiro. Você imagina levar a pessoa a morrer para ele ganhar algum dinheirinho. Então, eu acho que corrupção, em muitos governos, se apurar, você vai verificar que esse negócio das vacinas, e antes tinha muita picaretagem, eu usaria a expressão, não gosto muito da expressão, mas muita picaretagem para ganhar dinheiro. Então, acho que a gente tem que ter... Há um momento que as pessoas se comprometem com um mundo melhor, nós temos que sair da pandemia melhores, mas não é verdade que todo mundo esteja nesse caminho. Tem muita gente que quer piorar. Nós estamos vendo aí um ministro da Saúde que vai para Manaus, fica lá 4 ou 5 dias tentando vender a cloroquina e lá avisando que vai ter a segunda etapa da pandemia, e ele vendendo cloroquina. E aí, quando ele volta, ele disse que não sabia de nada. Ele disse, não, eu pensei que oxigênio era o que passava dentro de um tubo. Ele sabe de tudo. Você imagina, tem um número muito grande de militares, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, estão sofrendo um profundo desgaste, que estão se mostrando altamente incompetentes, irresponsáveis e criminosos ao conduzir a política sobre a saúde no Brasil. Mas não só sobre a saúde, sobre a política externa, sobre a política econômica, sobre a entrega do nosso patrimônio. Você imagina, na ditadura militar, que nós combatemos intensamente, eles não foram tão entreguistas e tão cretinos como nós estamos vendo hoje. Hoje, eles nacionalizaram a opção de coisa, eles criaram várias estruturas, embora de direita. Mas agora não, a pessoa entrega todo o nosso patrimônio e está agradecendo ainda. Então, o Exército, Marinha e Aeronáutica, uma parte dessas pessoas vai ter que explicar mais cedo ou mais tarde à sua própria corporação a sua visão autoritária, entreguista e antinacional. Isso é muito importante que a gente lute. Então, a gente tem que fazer uma luta no nosso bairro, na nossa associação, no nosso partido, na nossa igreja, no nosso estado, no nosso país e internacionalmente também, porque a batalha é a mesma. Você imagina o que fazia o Trump lá nos Estados Unidos. A derrota dele ajuda a gente a travar as lutas, mas não resolveu o problema. Nós precisamos derrotar também aqui dentro o Bolsonaro. Perli, vou só ler aqui o Célio Cunha, ele diz que o amigo Perli, mesmo distante, sigo a sua luta contra a insensatez dos homens. A sua batalha nos inspira a lutar cada dia mais. Um grande abraço. E aqui a gente também queria lembrar de citar o Frei Beto, né, que foi uma pessoa, também um ícone da luta, né, pelos direitos humanos no Brasil, Leonardo Boff, Frei Leonardo Boff. E, assim, uma coisa que eu queria também que você falasse um pouco é dessa naturalização da tortura, a naturalização da maldade, né? Assim, eu acho que o nosso país, como a gente não conseguiu realmente punir os culpados, né, pelos os torturadores da ditadura militar, eu acho que ficou um tanto naturalizado, né? A nossa sociedade, eu fico um tanto triste quando eu vejo
essa bancada da bala que tem aí no nosso Congresso, que é toda focada nessa história de se armar, de eliminar o inimigo, do ódio, e quase todos querem que a lei para os outros e não para si, né? Mas voltando aqui ao exemplo do deputado, que ele destratou a própria policial, que pediu para ele botar uma máscara. Ele é uma pessoa totalmente indisciplinada, mas, no entanto, pede as 5 e quer para o outro, né? Geralmente, esse povo aí armamentista, então eu queria que você falasse, você que tem uma longa experiência na área dos direitos humanos, por que incomoda tanto, Perli? Porque, assim, o que eu percebo é que as pessoas que são ligadas à luta pelos direitos humanos, elas são até estigmatizadas, né? Lembro muito da deputada Ana Rita, a senadora Ana Rita, que é aí do seu estado, do Espírito Santo, que da internet criaram um fake news, dizendo que ela tinha entrado com um projeto pedindo o auxílio Bolsa Prostituta. E eu cheguei a ver uma professora de uma faculdade reverberando isso. E eu disse, moça, mas que coisa é essa? Como é que você, uma professora universitária, vai falar sobre isso? Disse, inclusive, né? Então foi uma coisa que se disseminou. E por quê? Por que a senadora era foco? Porque era uma pessoa que lutava pelos direitos humanos, né? Nós vemos a Maria do Rosário, que luta também pelos direitos humanos, que chegou a ser agredida pelo atual presidente, na época era deputado. Ele perseguia a Maria do Rosário e perseguia também o João Willis. Então, assim, o que é que você sente nessa sua luta dos direitos humanos? É a causa, porque os direitos humanos são tão abrangentes, tanta coisa, e por que existe além dessa naturalização, essa estigmatização em cima das pessoas que defendem os direitos humanos, que quase sempre ficam dizendo que são defensores de bandido. Então, fale um pouco sobre isso, por favor. Alexandrina, direitos humanos, para ter, basta ser. Se você é ser humano, você precisa ter direitos. Eu quero agradecer ao Célio. O Célio é um amigo meu, professor de história, batalhador, que tem envolvimento com as nossas lutas sociais. Frei Beto esteve preso. Frei Beto foi preso, escreveu e batalhou pelos direitos humanos. Leonardo Boff é uma figura que, além dos direitos humanos, a questão ambiental faz parte da luta dele. E direitos humanos é direito do ser humano, mas é direito da natureza. E nós somos a natureza. Nós não estamos fora da natureza, que algumas pessoas têm mania de achar. Maria do Rosário eu conheci muito, ela é uma batalhadora, uma grande deputada, uma batalhadora. Esse momento nosso, que nós estamos vivendo, é um momento difícil. As pessoas fragmentaram os direitos humanos e tratam separadamente. Nós temos uma ministra que lida com a área dos direitos humanos, que está querendo desmontar o Programa Nacional de Direitos Humanos, quer tirar a sociedade civil da representação de todos os conselhos. Veja bem, o Brasil foi um dos países que criou o seu Programa Estadual de Direitos Humanos, depois da conferência de 1900, depois que a primeira conferência mundial na área dos direitos humanos. Então, cada país ficou encarregado de criar seus planos e programas de direitos humanos. O Brasil criou ainda no período de Fernando Henrique, e o Lula deu continuidade, e a Dilma também. Então, foi um programa muito avançado, discutido com a sociedade como um todo, e agora quer retirar. A sociedade é como se diz, a sociedade civil nada tem a ver com direitos humanos. Direitos humanos é uma coisa de burocratas. Então, eu acho que ela está tentando, tomara que a gente consiga reverter esse quadro. Ela está tentando, nacionalmente e internacionalmente, rebater os direitos humanos, tirar que a sociedade civil tenha papel e importância. Não vai ser simples, que você falou, a bancada da bala, que está crescendo, estão liberando armas, já tem mais do que o dobro das armas que nós tínhamos. E o dobro das armas que nós tínhamos era pouco conhecida, porque as armas vêm dos Estados Unidos, vêm de Israel, vêm de outros lugares. Ela não chega aqui fabricada na favela, não. Ela vem através de aviões, de navios e pelas fronteiras. O Exército não está fazendo nada quase sobre isso, a Marinha também não, a Aeronáutica também não, e as polícias também não, porque chega nos estados. Toda favela está cheia de arma, não é
não é o favelado que criou a arma, ele veio de algum lugar. Então, a bancada da bala está crescendo, comprando mais armas. Você imagina agora o número de armas que cada cidadão. Você imagina as chamadas guardas, seguranças privadas, tem mais segurança privada do que o Exército, Marinha, Aeronáutica e Polícia Militar juntas. Se cada um deles compra 6 armas, vocês imaginam o que isso significa? Se cada guarda municipal compra mais armas, se cada cada polícia militar compra mais armas, polícia civil, exército, marinha, você imagina a quantidade de armas que nós vamos ter. Imagine você, Alexandre, na sua casa, se é difícil esconder, estou usando a expressão esconder, porque não tem outra agora, esconder uma arma de uma criança de 7, 8, ou 10 ou 15 anos na sua casa, imagine se tiver 6 armas. Então, nós vamos ter muitas mortes de mulheres, de adolescentes, e também na rua. Bater um carro no outro, não tem meio de resolver, o diálogo não está sendo incentivado, e sim a violência, nós vamos ter isso. E todas as vezes, nós já vimos a experiência, toda vez que alguém resiste a um assalto, e quase sempre eles morrem. Então, eles estão estimulando a morte, mas mais do que isso, é bom que se atente. Eles estão armando as milícias, as seguranças privadas, as guardas municipais e os policiais autoritários. Nós estamos vivendo um momento perigosíssimo. Hitler andou fazendo desse jeito, Mussolini fazia isso. Se essas pessoas estão armadas e tem parte do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, que estão compromissados com essa política desastrada, e o Bolsonaro não tem nenhum compromisso com a democracia, nós estamos crescendo o risco de um regime não só autoritário que vai resultar em morte e perseguição de muita gente. Imagine os fazendeiros que já matam muitos trabalhadores rurais. Você imagina se eles tiverem toda essa quantidade, esse arsenal de armas. Eles vão matar muito mais gente, matar trabalhadores rurais, vão matar índio, quilombola, sem terra, vão matar ribeirinhos. Então, nós estamos vivendo um momento difícil. Então, nós precisamos nos mobilizar, ter consciência de que não será fácil. Precisa discutir com associações de moradores. Grande parte das associações de moradores, Alexandrina, infelizmente no Brasil hoje, elas estão sob o controle do crime organizado, seja da milícia, seja dos traficantes. E quase sempre eles estão juntos, eles estão abraçados um com o outro. Então, tem muita associação de moradores, para se eleger, depende do chefe do tráfico. O tráfico autoriza, eles se elegem. Então, eleição. Você acha que no Rio de Janeiro, 1/3 do Rio de Janeiro, das eleições no Rio de Janeiro, ali estava em região controlada pelas milícias e pelo tráfico. Então, você imagina que democracia é essa? Se a Alexandrina fosse candidata a vereadora, ela não entraria na maioria das favelas do Rio de Janeiro. Não entraria, porque ali está sob controle. Então, essa é a democracia que eles querem, a democracia das armas, das mortes e do medo. E nós precisamos ter democracia da liberdade, do sonho, da manifestação, da inclusão social. Então, esse trabalho é um trabalho longo que nós vamos vencer. Tem que vencer a luta contra as comissões da bala, do boi, dos bancos, tá? E eles estão crescendo. Não é verdade que caíram. Agora prenderam esse deputado. Esse deputado ele tem muito músculo, o cérebro dele é muito pequeno, mas ele tem muito músculo. E ele não está falando sozinho. A ameaça que ele faz ao Supremo, o Bolsonaro já fez em frente na frente do comando do Exército. O Bolsonaro esteve numa manifestação onde aqueles manifestantes pediam o fechamento do Supremo, do Congresso e pedindo autoritarismo. E era o presidente da República que estava nessa manifestação. Então, não é nada isolado. Eles estão juntos e muito articulados no Executivo, no Legislativo, no Judiciário e grande parte dos empresários. Eles vão pagar muito caro por isso, porque os empresários vão se ferrar, né? O desemprego, quando tem o desemprego, as pessoas não podem comprar. Se não pode comprar, não pode produzir. Se não pode produzir, o país para. Então, nós estamos vivendo momentos difíceis e estão mentindo. A mídia tem mentido muito, muito. Está dando a entender que está havendo uma certa tranquilidade, está havendo um crescimento. Não vai ter crescimento enquanto não tiver emprego para as pessoas.
enquanto não tiver condição das pessoas trabalharem. Então, quando trabalha, tem dinheiro e pode comprar, seja comprar, e a indústria pode produzir e funcionar. A agricultura está sofrendo, a indústria está sofrendo e o comércio está sofrendo. E o ser humano, o número de desempregados é muito grande, a população em situação de rua está crescendo de maneira assustadora. O auxílio, esse auxílio emergencial que o Bolsonaro negou, ele acabou assumindo, ele acabou se beneficiando com ele. Agora, ou cria esse auxílio emergencial, ou nós vamos viver o caos do país. Nós não queremos que tenha caos, nós queremos que as pessoas possam viver dignamente e construir a democracia. Perli, há uma preocupação com essa junção aí da bancada, principalmente da Bala e da Bíblia, que eles defendem você não entende como, né, a bancada da Bíblia junto com a bancada defende o mesmo que a bancada da Bala, né? Porque eu acho que se Jesus aqui viesse, já nem ficaria com tamanho horror dessa política, né? Então, esse processo que você já colocou da policialesco, né? É uma tática, o que a gente vê é uma tática dessas bancadas, tanto do parlamento como dos conservadores nos executivos, de desconstrução, dessa desconstrução. Né? Nós temos uma ministra dos Direitos Humanos que como você disse, desvirtua completamente. Né? Eles estão pegando todas as políticas identitárias e colocando pessoas para destruir, além do meio ambiente, que bota uma pessoa vai destruir o meio ambiente. Isso é uma coisa não só a nível federal, é como você diz, ela está nas 3 esferas de poder, porque a gente vê as assembleias legislativas levando com esse mesmo movimento, inclusive as câmaras municipais. Aqui em Fortaleza houve uma tentativa de uma vereadora dessas conservadoras de ir exatamente para a Comissão dos Direitos Humanos. Ainda bem que a gente conseguiu reverter e colocamos a Larissa Gaspar, que é uma vereadora aqui do PT, que tem compromisso realmente com os direitos humanos, a gente conseguiu reverter. Mas o que eu digo é que é um movimento orquestrado, né, nas 3 esferas de poder, e inclusive nos executivos, dessa desconstrução. E aí, tem uma perguntinha aqui do Inocêncio, né, do Inocêncio Show, nosso conterrâneo aqui, ele diz: como você vê a militarização e a liberação de armas no país relativamente ao processo democrático e às eleições de 2022? É muito preocupante essa questão, que inclusive o Bolsonaro está querendo tirar o controle da Polícia Militar dos estados e tornar federal. Ele está realmente armando uma milícia, né? E, assim, a pergunta do Inocêncio é como é que você vê essa militarização e a liberação das armas em relação ao processo democrático e às eleições de 2022. Você sempre tem colocado a importância do movimento social, eu sei que você tem como exemplo a resistência e a luta, mas está tão difícil, e com esse tempo de pandemia é um tanto até adoecedor. Às vezes eu gostei muito quando conversei com você, Perli, porque você dá ânimo, você é uma pessoa que tem uma doçura, uma leveza, que até a pior das coisas você consegue, a pior da situação se torna leve diante da sua forma de abordagem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa pergunta aí que o Inocêncio fez para você, o Inocêncio Show, do Ceará. Primeiramente, o Inocêncio Show é uma espécie de irmão que eu tenho, não do DNA. É uma das melhores pessoas que eu conheci. Nós tivemos preso muitos anos, e ele sempre foi uma das pessoas mais dignas que eu conheci. Então, eu tenho por ele uma profunda amizade e respeito. E Inocêncio é uma pessoa que deu uma grande contribuição pela sua dedicação, pela sua luta, pelo seu compromisso. Voltando aqui rapidamente à questão da religião, na realidade, não é simples. O Hitler também se dizia religioso. Ele frequentava igrejas. E o Mussolini tinha um grande compromisso com o Papa Pio XII. O Papa Pio XII benzeu as tropas do Mussolini quando ia invadir países da África. Então, essa cumplicidade, e aliás o Vaticano precisa explicar melhor,
porque boa parte do patrimônio que o Vaticano tem em Roma hoje se deve ao acordo que fez com o Mussolini. Então, não dá para essas pessoas ficar tudo inocente, não. Então, eles precisam explicar melhor isso. Então, eles conseguiram, eu estou falando desse aspecto, porque também um montão de pastores, padres, bispos, se comprometendo com essa visão autoritária, repressiva e discriminatória. Tem pastores, e tem gente católico também, que discrimina as religiões de matriz africana nas favelas, expulsa eles de lá. Então, entender que não tem inocentes nessa questão. Tem pessoas dentro das instituições que estão trabalhando. Eu acho que nós teremos que trabalhar muito, trazer os movimentos sociais para a participação nas deliberações, na discussão. Não dá para o dirigente sindical ficar lá falando só em aumento salarial, quando a escola está no caos, quando a pandemia está atingindo a sua família, quando o desemprego está atingindo todo mundo. Ele precisa participar de outras atividades e da discriminação, enfrentar a discriminação também, discriminação e o preconceito. Então, esse dado que eu acho que talvez seja a preocupação do inocente, é de como é que nós vamos, cada um de nós, fazer com que a gente dê um passo adiante. Nem todo mundo vai fazer tudo, mas todo mundo pode fazer um pouco. Um pouco no sentido, na luta, do sindicato deixar de ser tão burocrata, de gente ficar dar tanto valor às cadeiras do seu sindicato e não ir para a rua. Né? Tem as carreatas, tem que ir para a carreata. Tem a luta dos trabalhadores, tem que ir. Tem gente morrendo, o sindicato precisa se preocupar com os presos também. Os presos estão morrendo. Quando o preso morre na cadeia, o preso, com certeza absoluta, ele pertencia a alguma categoria. Construção civil, comerciária, alguma área. Ele precisa estar nessa luta. Então, e precisamos trazer também os pastores, padres, pai de santo, mãe de santo, seja defensor de santo, seja o que for. É preciso trazer para essa luta. Não é fácil, sem muita discriminação. Como é que nós vamos conversar com essas pessoas para que eles deem um passo adiante? E não ficar, eu tenho muito medo, eu tenho lidado com algumas pessoas, eles ficam todos felizes, porque o bolsonarista está se ferrando. Falei, o cara votou no Bolsonaro, ele não votou porque o Bolsonaro é bom. O Bolsonaro falou tudo que não prestava. Mas ele falou, ainda é melhor do que, achava melhor do que alguém. Então, eu vi pessoas, eu vi empregadas domésticas, trabalhadoras domésticas, o nome que vocês quiserem dar, ela falando, eu escutei o programa do PT quando o Haddad mostrou que o Bolsonaro votou contra nossos direitos. Mas eu votei no Bolsonaro. Essa pessoa não é uma pessoa ignorante. Essa pessoa não é uma pessoa sem princípios. Essa pessoa é uma mãe que tem 4, 5, 6, 7 filhos e tem medo que seu filho seja capturado pela droga, que a sua filha seja estuprada. E ela viu no Bolsonaro aquele homem que falava que era contra o sistema, que ia combater a criminalidade e, teoricamente, iria eliminar esses bandidos que podiam contaminar a sua família. Então, ela não viu no Haddad, infelizmente, não viu no Haddad que ele falava da educação, da saúde. Então, só o nosso discurso, às vezes, ele não é suficiente. Nós precisamos entender que essas pessoas vivem um outro mundo, um outro grau de informação, e não tenhamos essa visão autoritária, elitista, de que o povo não pensa, de que o povo escolhe o que há de ruim. Não. Ele teve pouca alternativa para escolher. Se a pessoa fala, nós vamos acabar com os bandidos, eu vi aqui no Espírito Santo, quando o Cabo Camata foi candidato, um cabo, contra o Vitor Buarque do PT, que era um humanitarista, uma pessoa civilizada, uma figura querida. Ele dizia o seguinte, ele não tinha nenhum programa, ele tinha uma gurumbumba, um instrumento. Ele dizia, com isso eu vou acabar e vou matar os bandidos. Então, muitas pessoas pobres que queriam a nossa política do PT, mas dizia, eu quero que acabe com os bandidos. O outro tinha apoio de todos os bandidos, assim como Bolsonaro teve apoio de todos os bandidos, traficante, bandido, assaltante, miliciano. Mas ele, perante a sociedade, ele aparecia como uma pessoa que era contra o sistema e que estava contra eles. Significa que o nosso discurso não foi suficiente. O nosso discurso sobre segurança é muito precário. É muito precário. Só falar, vou dar saúde, educação, emprego e habitação não é suficiente para
explicar para uma mãe que tem uma filha de 14 anos, ela tem medo que sua filha seja estuprada. Não é suficiente para convencer uma mãe que tem um filho de 13 anos que a droga está cativando ele. Então, nós temos que pensar qual é o nosso discurso. Quando o povo não entende o nosso discurso, nós temos que pensar, Alexandrina, não é assim, o povo é incompetente. Nós temos que pensar, nós estamos sendo incompetentes para pensar uma política capaz, uma política, uma linguagem capaz de mostrar às pessoas que elas estão equivocadas. Mas não para ter o arrogante. Bem que eu avisei. Eu já vi algumas pessoas falando, eu avisei. Você avisou, tudo bem. Você avisou, tudo bem. Mas e daí? E daí? O problema é assim, que a pessoa votou no Bolsonaro, e o Bolsonaro é o presidente. Então, nós temos que ver como nós vamos chamar as nossas pessoas, nossos vizinhos, nossos parentes, dentro das suas limitações, dentro do seu conhecimento, para participar, dar um passo adiante no sentido de se organizar, defender os seus direitos e enfrentar o Bolsonaro e enfrentar a pandemia. Porque a pandemia não é simples. Depois da pandemia, não é verdade que nós vamos sair melhores. Nós podemos sair melhores, mas nós podemos sair piores. Tem gente ganhando dinheiro com a pandemia, tem gente fazendo demagogia com a pandemia, tem gente vendendo até injeção, até dando vacina sem ter nada dentro. Então, nesse momento, você pode ter de tudo. Nas guerras, você vai... surgem as pessoas com ideal, na luta, querendo a sua independência, autonomia, querendo paz, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, tem gente ganhando dinheiro, vendendo arma, matando gente, roubando gente. Então, como é que nós vamos fazer a nossa parte? Então, eu acho que é uma luta longa. Eu gostei muito do Shoa ter falado. Inocêncio é uma figura fantástica. Eu acho que ele tem no DNA, porque o filho dele também está na mesma luta. Então, esse momento nosso é um momento muito difícil de reflexão e de ação. Não adianta ficar esperando que os outros façam por nós. Você, Alexandre, deve conhecer muitas pessoas que falam, tem que fazer alguma coisa. Mas essa pessoa não sai da sua casa, não atravessa a rua para dar uma água a uma pessoa que estiver morrendo de sede. Ela quer solução. Às vezes tem categoria também, no meio dos trabalhadores, que fala, esse sindicato não faz nada, mas ele não vai para a assembleia, ele não discute, ele não participa de greve, não participa de nada. Ele quer solução. Então, só querer solução já é um passo. Não estou negando isso não, mas só isso é insuficiente. É preciso que ele ajude a fortalecer o seu sindicato, sua associação, seu partido, sua igreja, seja o que for, mas que ele também faça a sua parte. Toda luta, ela depende de cada um de nós, de cada esforço de cada um. Os presos políticos tinham que se lutar, tinham que se unir. Era de montões de corrente, de grupos políticos, diferentes. Mas quando tinha que lutar em relação ao carcereiro, por liberdade, por acesso ao livro, para banho de sol, para receber livro, eles tinham que se unir. Não adianta o cara falar, eu sou trotskista, sou maoísta, sou guevarista. Não adianta falar isso. Ele pode falar, mas ele precisa dizer, o que é que eu faço agora, junto com esses outros? Então, eu acho, Alexandre, essa luta é uma luta muito longa. Eu sei que muita gente está pensando que amanhã, e eu estou muito preocupado, porque eu vejo muitas pessoas falando, esse é um doido. Eu sempre falei, se a gente acha que ele é um doido, nós temos que levá-lo para o psiquiatra, o psicólogo, fazer o tratamento, ele merece ser tratado com respeito. Esse não. Ele é uma pessoa que faz parte de um projeto e está tocando o projeto e está avançando o seu projeto. Não subestime que ele está avançando o seu projeto. Esse negócio de achar que ele está só sofrendo desgaste, despencou, isso é tudo uma ilusão. Não tem essa ilusão. A ilusão é o seguinte, o que nós temos que fazer é organizar a pessoa do bairro, na associação, no partido, na igreja, no sindicato, onde estiver. Como é que eu vou democratizar esse país e como é que eu vou lutar? Como é que eu trago mais alguém para a luta? Não adianta ficar falando que os outros não lutam. É o que eu faço e o que eu posso levar para essa luta. Ô, Sperli, nós estamos já nos aproximando do fim do nosso bate-papo e eu queria... O Adriano Ribeiro, ele diz o seguinte, Perli, muitos da esquerda estão falando em nos armarmos para enfrentá-los. Já tentamos no passado e falhamos. Qual a sua opinião? Aí o Marcelo Shoa, né, nosso querido amigo Marcelo Shoa, ele, parabéns, Perli, pela vida inteira dedicada à luta pela democracia. Venha ao Ceará depois da pandemia. Parabéns, Rede Liberdade e Alexandrina, por mais essa ótima entrevista. Só quero dizer que quando você vier ao Ceará, eu quero conversar com você pessoalmente. Viu, Perli? Aí o Marcelo também diz sobre a história da igreja, né? O próprio Estado do Vaticano foi criado no Tratado de Latrão
entre Itália e Santa Sé. A Vilma Marcelino diz: grande Perli Cipriano, há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons. Porém, aos que lutam toda a vida, estes são os imprescindíveis. Gratidão, olha só. E aí, o Adriano, Perli, para alcançar as pessoas hoje, nós deveríamos ter um sistema de comunicação de massa eficiente, não acha? Bom, Perli, como eu te disse, nós estamos chegando ao fim, eu queria que você fizesse aí suas considerações finais. Eu queria só a permissão para dedicar essa live a algumas pessoas muito queridas que lutaram contra o arbítrio, contra a ditadura, né? Inclusive, tive uma prima, a Lília Guedes, que é falecida agora, foi uma pessoa que muito jovem lutou contra a ditadura. Aqui no Ceará nós temos várias pessoas, né, Freiti, temos pessoas que a família inteira, como a dona Lourdes Albuquerque, que faleceu também há pouco tempo, a nossa querida amiga do Movimento Mulheres do Ceará com Dilma, a Tereza Cavalcante, que também faleceu há poucos dias, e são pessoas que doaram suas vidas, assim como você, na luta, grande parte de sua vida na luta pela democracia, na luta por um mundo melhor, mais humano, por sonhos, né? São pessoas sonhadoras que acreditaram, e eu queria dedicar a elas. Então, eu queria que você, em cima de todos esses comentários, você fizesse suas considerações finais e, assim, dizer que é um prazer muito grande ouvi-lo, sabe? É uma pessoa que dá um lenitivo, que a gente tem momentos que acha que não tem caminhos, e aí, lhe ouvindo, a gente começa a ver soluções, ver caminhos. Então, com você a palavra. Alexandrina, eu vi, a pessoa falou da questão da luta armada. Nós já participamos desse período. Eu acho o seguinte, a primeira coisa que nós temos que ver assim, quais são os caminhos que nós temos hoje? Não tem que abrir mão de nenhuma forma, mas qual o caminho que nós temos hoje? Nós temos ainda a possibilidade de mobilizar, de organizar, de conscientizar o povo na luta pela democratização do país. Quando eu falo democratização, não é só o direito de votar, não é só o direito do Lula ter direito à liberdade, esse é um assunto. Quando eu falo democratizar nossos sindicatos, nossas associações, porque literalmente as ditaduras endurecem os sistemas nossos, sindicato, associação, partido, igreja. Então, nós precisamos fazer isso. Esse é um caminho difícil, mais longo, mas o PT e as forças de esquerda do Brasil assumiram esse caminho. Então, nós temos que seguir ainda nesse caminho. Marcelo Shoa, se é o que eu imagino, é o filho do Inocêncio. Eu, com certeza, eu irei até Aracati, que eu tenho para mim, quando na cadeia eu ouvia muito falar de Aracati, e o Inocêncio falava de tal maneira que eu tinha quase vontade de transformar Aracati na capital do Brasil, de tanto que ele elogiava Aracati e o seu hino. Eu, com certeza, iremos até aí. Temos que conversar muito. Nós precisamos fazer. Eu sei que eu tenho muita admiração por você, porque eu sei que você é uma pessoa que tem uma noção. Porque tem gente que não tem muita noção da coisa, fala, rompimento das gerações. É besteira, isso tudo é besteira. Sempre vai ter gente nova, velha, e vai ter tudo. Como é que nós estabelecemos o diálogo das diferentes gerações para cada um contribuir dentro dos seus limites? O seu filho, o Marcelo, ele tem um outro mundo que ele vai contribuir, você também, o seu pai, o seu avô e a sua avó. Então, como é que nós vamos articular esses diferentes saberes, essas diferentes... Isso é fundamental. Eu acho que a questão da comunicação não é simples, porque a gente fala, por que não fez isso, não fez aquilo? Aí, rádio, jornal e televisão, 6 ou 7 grandes empresas, elas pertencem a 6 ou 7 famílias. Né? Você imagina, a Globo fala em todos os estados brasileiros, em todos os municípios. A Globo, a Record, todos eles. Então, nós não temos como enfrentá-los. E não adianta chorar. Chorar é bobagem. O que nós podemos fazer? Você imaginou se todos os sindicatos juntassem sua área de comunicação e fizessem uma grande rede no Ceará, no Espírito Santo, em Alagoas? Seria uma coisa importante. Mas você imagina se todos nós que temos nossos canais de comunicação, criássemos redes e marchássemos no mesmo sentido, a gente podia avançar muito. Nós não íamos competir com eles ainda, mas nós íamos derrotá-los.
a Globo, agora, recentemente, eu vi uma parte da Globo dizendo que eles foram derrotados na narrativa da defesa do Bolsonaro pela imprensa alternativa e pelas redes. Veja bem, não é isso. Um dia que a gente refletir sobre isso é muito. A Globo, que é o império do mal no Brasil, reconhecer que foi derrotado na narrativa sobre a eleição e o papel do Bolsonaro pelas imprensas alternativas, pela Alexandrina falando à sua maneira, pelo cada um de nós fazendo o nosso trabalho. Eles foram derrotados, isso é um império. Então, a gente precisa pensar isso. Se a gente pensar isso, a gente avança mais. Aí chama sindicato, associação, partido, igreja, o que puder. Cada um vai poder ajudar nisso. Então, acho que a comunicação é essa. A comunicação, nós fazemos e somos comunicação. Com o vizinho, com o parente, com o amigo, com o sindicato. Não é simples, porque eu vejo o sindicato quer, vou contratar logo um jornalista famoso. Aí bota o jornalista. Mas não diz nada para o jornalista fazer. Resultado, o jornalista, sabe o que o jornalista faz? Ele faz um jornal para ele, bom para ele, mas não é para a categoria. Mas ele não conversa com a categoria. Então, não estou subestimando o jornalista todo, querendo dizer assim, esse jornalista ou tem um projeto dentro da própria categoria. Um dia eu vi o Márcio Postman, veio aqui no Espírito Santo, ele fez uma palestra, eu gostei muito, eu sei que ele incomodou muita gente, uma palestra de central sindical. Aí todo mundo que é sindicalista, tudo em volta. Aí ele fala, se nós juntássemos os sindicalistas dos diferentes sindicatos que aqui estão, nós temos mais gente do que a Rede Gazeta, que é a Globo do Espírito Santo. Mas esses jornalistas nossos são chamados para falar bem dos presidentes do sindicato, do secretário, botar fotografia e jantares. Se eles se juntassem e fizessem uma rede, eles fariam muita coisa, e podem fazer. Então, nós subestimamos nosso papel, nossa importância. Não é fácil, não. Lília Guedes, se vocês falarem da Lília Guedes, se eu não me engano, eu conheço uma Lília que era de Pernambuco. E eu acho, e recentemente, há 3 dias atrás, nós fizemos uma live com muitos ex-presos do Nordeste. Gente de Pernambuco, Ceará, vários lugares. Eu não vi Inocêncio, infelizmente. Então, foi muito importante. Eu e o Marcelo Miranda, que é lá do Ceará, ele disse um dia, quando os presos se encontram, é uma espécie de um mergulho no Rio Ganges. Rio Ganges, aquela água pode estar suja, mas quando as pessoas mergulham, eles ganham mais energia, mais disposição e reanimam os seus sonhos. E quando os presos se encontram, também eles se reanimam. Imagina, quando eu encontro o Shoa, eu tenho vontade de dar lá um abraço nele, porque eu sei que é uma pessoa que teve uma vida de luta, ele tem acumulado. Então, nós precisamos entender o papel de cada um de nós. Onde nós estamos, ninguém é imprescindível de verdade, mas ninguém é dispensável. Quem sabe ensina o que sabe, quem não sabe aprende o que ignora. E todo mundo sabe um pouco e ignora muito. Então, essa luta agora pela democratização, eu vou insistir, não é democracia só para votar, é democratização, sindicato, associação, partido, igreja, universidade, isso é tudo autoritário ainda, infelizmente. Como é que nós vamos democratizar esses espaços para ter mais gente contribuindo? Vamos trabalhar com a ideia do Paulo Freire. Paulo Freire queria fazer alfabetização, ele não arranjou uma coisa fantástica, ele foi lá conversar com os camponeses. Quais são as palavras camponesas? Cana, facão, enxada, o que aquelas pessoas conheciam? Eles tinham um grau de conhecimento muito grande, que às vezes a pessoa da elite não tinha, da elite ou intelectuais. Então, a partir disso, ele começou a construir uma metodologia. E a metodologia nossa é assim, como é que nós vamos conversar? A gente fala, tem que ir para a periferia. Eu entendo, assim, eu não gosto muito da palavra periferia, não, porque às vezes tem cidade, às vezes, tão sofisticada, que a periferia fica exatamente no lugar mais rico. Eu não gosto disso. Mas, de qualquer maneira, como é que nós vamos conversar com as pessoas mais simples? Não é chegar lá arrogante, cheio de saberes, e achar que vai ensinar o trabalhador, dizer, você está desempregado, você está sem casa. Isso ele sabe. Isso ele sabe, Alexandre. Isso ele nem te dá bola. Se você falar, você está desempregado, com a roupa suja, seu filho não está no... Isso ele sabe. Ele quer saber, Alexandre, sabe o que é? Por que eu cheguei nessa situação? Como é que eu vou sair dela? Aí, nem sempre a Alexandrina nem o Perri sabem falar. Talvez eles até saibam melhor do que nós. Então, nós temos que ter
ter muita determinação, o que nós queremos fazer, mas ter muita humildade para aprender com muita gente. E eu gostei muito de trabalhar com você, Alexandre, né? Com a Renata, que são pessoas sabe o que é? Que tem vida. E isso é importante. Nada de achar que nós sabemos muito, mas também não ficar com aquela ideia que eu não sei nada. Isso é bobagem, isso é hipocrisia. Então, chamar gente do sindicato, associação, partido, igreja, não é ficar achando todo mundo, nem poucas pessoas vão virar Che Guevara, né? Mas pode ser Margarida, né? A Margarida aí da Paraíba. Mas pode ser, e o show conhece, pode ser o Bode, era um camponês que ficou preso com a gente. Pode ser o Ventania, que foi assassinado, era um camponês que ficou na casa de detenção também. Ele não tinha essa escolaridade, mas ele tinha o compromisso. Então, é isso que nós devemos fazer. Cada um de nós fazer o que pode e ajudar a organizar as pessoas. Nós temos que democratizar, eu insisto muito, não é só ter direito a votar, nós precisamos democratizar nosso sindicato, como é que está, nossa associação, nosso partido, nossa igreja, nosso ambiente, nossa família, nossa ONG. Aliás, tem muita ONG que são mais autoritárias que eu já imaginaria. Ninguém não ouve nada nem ninguém. Então, ela precisa também se democratizar. Como é que eu vou pregar democracia se eu não sou democrata? Então, é nesse caminho, Alexandre, eu acho que é muito importante, eu acho que vocês estão realizando um grande trabalho, é mais do que vocês imaginam. Porque às vezes pode pensar, não atingiram tantas pessoas. Isso vai para frente, outras pessoas vão ver, vão ouvir, vão replicar. É assim que é a vida. Cada um de nós vai trazendo um grão de areia e vai fazendo um pouco. Esse pouco é muito se a gente somar com todo mundo que quer fazer alguma coisa. Alexandre, obrigado por tudo. Você, Renata, e pela instituição de vocês. Obrigada, Perli. Obrigado, ouvintes da Rede Liberdade, né, os nossos seguidores. Espero que vocês repliquem a nossa live. Como o Perli disse, a gente quer alcançar, estamos fazendo aqui nossa pequena parte e queremos que esse assunto, esse tema, chegue ao máximo de pessoas possível que estejam ao nosso alcance. Obrigada a todos e no próximo sábado teremos nova live com novos assuntos. Na segunda nós temos... Na terça, nós temos o boletim informativo com a Ana Zapa, terças e sextas, e na quinta nós temos o Boteco da Rede. Então, vamos lá, e a luta sempre. A luta sempre. Uma boa tarde a todos, um bom sábado, um bom fim de semana.